Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Fica aqui que você faz parte da minha introdução. Eu conheci o Júnior há 10 anos atrás. E quando eu conheci o Júnior, ele estava no Largo do Santinho, lá no Vidigal, de boné para trás, um fuzil M16 na mão, um radinho, uma mochila. E quando eu conheci o Júnior, a vida dele estava construída numa areia. Uma areia que se tornou uma areia movediça, ele foi afundando. E eu também me encontrava na mesma situação, em situações diferentes. O Júnior numa situação, eu em outra. Eu já tinha saído do Vidigal, mas eu ficava no sair do Vidigal 4, 5 horas da manhã, bêbado, muitas vezes completamente descompensado. Foi um ano muito difícil para mim, 2015, que Deus levou meu pai. E eu também estava com a minha vida espiritual sendo construída na areia. Uma areia que se tornou uma areia movediça. Quanto mais eu me mexia, mais eu me afundava. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha eterna. Glória a Deus. Ele transforma, Ele recupera, Ele restaura, Ele liberta. E hoje o Júnior, meu amigo, meu irmão, meu presidente, quando o pastor chamou ele para ser presidente dos jovens, dos homens, no início do ano, ele me chamou para ser o vice-presidente dele. Eu falei: eis-me aqui, estou aqui para te ajudar, para servir ao Senhor, para a gente caminhar juntos, deixando a soberba de lado, a prepotência, a arrogância, para que a gente pudesse construir coisas boas para o Senhor juntos. Porque nós não somos nada, mas nós tomamos uma posição e uma decisão de mudar de vida. E hoje, pela misericórdia, pela graça do Senhor, eu sou uma pessoa transformada. E estou aqui para poder compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida. E o Júnior representando Jesus, sendo professor de ABD, hoje de manhã, dirigindo o culto. E eu não poderia deixar essa oportunidade passar, porque, meus irmãos, a gente não tem que ficar olhando para o nosso passado, mas o nosso passado ele precisa nos ensinar a não cometer os mesmos erros, como o pastor falou. Então a nossa rocha eterna é Jesus Cristo, mas a nossa decisão de mudar, o primeiro passo tem que ser nosso. Pode colocar primeiro, Marina, por favor. Eu separei essa mensagem, uma breve mensagem rápida. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, e eu separei essa mensagem em 3 partes, né? Jesus Cristo é a rocha eterna, é a primeira parte. A segunda, o corpo de Cristo é a igreja. E para a gente fechar, o amor de Cristo pela igreja. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não pratica é um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse exemplo que eu acabei de dar, ele demonstra muito sobre esse primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, né? Esse texto ele descreve uma construção de uma casa sobre a rocha. E quando uma casa é construída sobre a rocha, um sinônimo da minha vida espiritual, da nossa vida espiritual, é o quê? É ter intimidade com Deus, é ter comunhão com Deus, é ter um relacionamento com Deus, é termos confiança que estaremos firmados
em um lugar seguro, em um lugar firme, um lugar com uma estrutura sólida, porque a rocha é um lugar firme. E como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo construir a minha vida numa rocha? A minha intimidade, ela é única com Deus. Eu consigo isso através da minha oração, do meu jejum, da minha leitura da palavra, da minha comunhão e buscando o quê? Uma santificação diária. Eu, Daniel, no meu quarto, de joelhos, e aí eu abro o meu coração e falo: Deus, sem o Senhor eu não consigo, eu não tenho forças, eu preciso que o Senhor me ajude. Se eu não vigiar, se eu não tiver sabedoria vinda dos altos céus, eu posso cair de novo, eu posso voltar a ter uma vida vazia que eu tinha de novo. E essa minha intimidade, ela precisa ser diária. Todos os dias eu preciso estreitar o meu relacionamento com Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso dar um passo para Deus, porque eu nunca vou amar mais a Deus do que Ele vai me amar, mas eu posso me aproximar cada vez mais do Senhor. Eu escutei o pastor falando essa semana que Deus, Ele não tem filhos prediletos, mas Deus, Ele tem filhos que dão mais preferência para Ele. Que nós possamos ser filhos que vamos dar mais preferência para Deus diariamente, que vamos nos aproximar de Deus diariamente. O versículo 25 fala o quê? Sobre a chuva, os rios, os ventos fortes, que representam os problemas que eu tenho, os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma doença muito séria, pode ser um desemprego, uma depressão. Cada um tem uma vida, cada um tem um problema e nós temos problemas. Mas nada disso pode derrubar uma casa que é construída na rocha eterna que é Jesus Cristo. Porque Deus, Ele é bom e Ele é bom o tempo todo. A gente ouve essa frase do filme Deus não está morto. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Mas é por isso que nós temos que ter o quê? Prudência, sabedoria. Nós precisamos ter uma segurança que a mão do Senhor, ela vai estar estendida ali para mim, como ela esteve para mim e para o Júnior também. Só que nós tivemos a atitude de permitir com que Deus me puxasse. E aí eu passei por um processo de recuperação, de transformação. Deus, Ele me colocou no deserto. Eu fiquei 1 ano desempregado. Eu trabalhei, o melhor emprego que eu trabalhei, o pastor Samuel me indicou para uma loja que eu tinha que trabalhar ali para ser quebrantado, para ser moído, para poder aprender que eu necessitava de Deus na minha vida. E não era o que eu estudei na minha graduação, não era o que eu aprendi na minha pós-graduação, não. Eu aprendi a ser completamente dependente de Deus. No versículo 26 fala sobre o insensato. O insensato que constrói uma casa na areia, ele gosta de correr riscos, ele assume o risco dele. O engenheiro, o calculista, para construir um prédio de 10 andares, ele faz toda a medição, ele tem toda uma estratégia e ele faz todo um cálculo de metros cúbicos para ele poder construir um prédio de 10 andares. E ele assume o risco, e se esse prédio cair, ele assume um homicídio doloso, porque ele não teve prudência, ele não teve um tipo de cuidado com aquele prédio, com aquele alicerce que estava ali. Por isso que nós temos que ter uma vida firme nos pés do Senhor. Pode passar para mim, por favor, Marina. Romanos 12, do 4 ao 7. Assim, como cada um de nós tem corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos formamos um corpo,
e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. O que eu aprendi muito aqui nessa igreja, meus irmãos, foi ser um servo do Senhor. Porque muita gente quer status, quer fama, quer holofote, só quer trabalhar se estiver aqui no altar. Mas para ficar ali na portaria, para ajudar o pastor, fazer isso ou fazer aquilo, para poder ajudar o pastor na obra, para que ele tenha menos preocupação possível, o trabalho de servir um café, o trabalho de estar nos bastidores. Eu aprendi aqui na igreja, ser servo do Senhor aqui, e eu fui acolhido, Deus me permitiu ser um servo do Senhor melhor aqui. O corpo de Cristo é formado de muitas pessoas que têm diferentes dons, mas que têm em comum um coração transbordado pelo poder do Senhor nosso Salvador. As várias partes desse corpo constituem a igreja, que é a esperança e a luz em um mundo perdido. Se eu cortar o meu dedo e ele ficar um dia fora do meu corpo, ele morre, ele apodrece e eu não consigo mais colocar o dedo na minha mão. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Nós fazemos parte de um corpo e cada um aqui é importante. Nós somos o corpo de Cristo, e se eu perder esse dedo, ele vai fazer falta na minha mão. Uma unha, ela vai fazer falta. Então, como igreja de Cristo, cada um tem uma função. Nem todo mundo aqui nasceu com um chamado para ser pastor, nem todo mundo nasceu com voz para cantar, nem todo mundo nasceu com talento para tocar. Claro que eu posso querer aprender, sim, mas às vezes eu quero tocar bateria porque é bonito, porque é por status, é por estar aqui. Não, eu posso exercer a minha função dentro da igreja de outras formas, mas eu preciso estar no corpo de Cristo. Um celular, pode ser um iPhone 17, que ele ainda nem saiu, um design mais bonito. Se ele não tiver uma fonte de energia para ser recarregado, ele não serve de nada. E a nossa fonte de energia, nós precisamos carregar as nossas energias, santificando a nossa vida aqui na igreja, como corpo de Cristo, louvando, cantando, sentindo essa presença que nós sentimos aqui. Não foi só eu que senti essa presença ali atrás, todos nós sentimos. O Espírito de Deus estava passeando por aqui, nós adoramos ao Senhor, nós adoramos a Deus e nós sentimos isso. Eu não senti isso sozinho. E é aqui que nós recarregamos a nossa energia. Nós temos que fazer parte de um corpo. Essa coisa de ser cristão em casa, meus irmãos, isso não funciona. Nós somos o corpo de Cristo, porque esse templo aqui vazio ele não vale nada. Mas nós precisamos ter um lugar para congregar. Nós precisamos de um lugar para recarregar a nossa bateria. Eu recarrego meu celular todos os dias. Ele pode ser o telefone mais top, mais atual. Se ele ficar 2 dias sendo usado direto, às vezes menos, ele não serve de nada porque ele apaga, ele não tem bateria. A nossa bateria espiritual, ela precisa ser recarregada diariamente. Nós precisamos orar em casa, precisamos. Nossa igreja é uma igreja de oração. Nós temos sábado de consagração. No domingo nós oramos aqui de manhã. Nós temos a leitura da palavra. Nós subimos um monte para orar. Então é uma igreja quente que exerce a função de igreja. E nós precisamos dessa temperatura. Eu não posso querer ser crente ou ser cristão, não importa a nomenclatura, em casa. Eu preciso estar presente na casa do Senhor e sentir o Espírito Santo caminhando no meio da igreja, como eu senti e como vocês sentiram. Pode passar, por favor. Para a gente fechar, Efésios 5, 24 e 27. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí pra gente, né? Nós que somos homens, a gente enche o peito e fala: minha mulher,
Você precisa se sujeitar a mim. A Bíblia diz isso. Mas aí tem uma parte que diz o seguinte: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse texto ele descreve a relação entre o marido e a mulher, fazendo uma comparação com a relação de Cristo com a igreja. E enfatiza a submissão da esposa ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo, e o amor sacrificial do marido por sua esposa, comparado ao amor de Cristo pela sua igreja. O texto também ressalta a purificação e a santificação da igreja por Cristo através da sua palavra. 25. Maridos, amem a sua esposa, cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho que morrer e dar vida pela minha esposa. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E Jesus Cristo, ele morreu por mim e por todos nós. Morreu pelos nossos pecados, carregou o nosso fardo. O Júlio falou isso hoje de manhã. Senhor, por que me desamparaste? Porque Jesus estava carregando os nossos pecados naquele momento. Aí vocês podem me perguntar: Daniel, você ora, você jejua, você vem para a igreja, você sobe o monte, você é vice-presidente dos homens, você é pupilo do pastor, você lê a palavra, a sua vida ela é perfeita, você não tem dificuldade? Muito pelo contrário. Eu tenho muitos problemas, como todos têm aqui. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quais são as dificuldades que você passa. Eu contei um pouco da minha história, contei um pouco da história do Diácono Júnior, mas hoje, mesmo estando aqui, eu passo por problemas e por dificuldades. E há um mês atrás eu senti uma dor tão profunda que foi muito difícil para mim. E a minha esposa, ela ficou tão triste, ela chorou tanto, ela ficou tão... Não consigo explicar para vocês com palavras. Eu sei que eu vi quando a minha esposa chegou em casa naquela sexta-feira. Eu fiquei muito chateado com Deus. Eu falei: Deus, faz comigo. Não faz com ela não, porque ela orou tanto por mim, ela se dedicou tanto para que eu mudasse de vida, ela se empenhou tanto. Eu chegava em casa bêbado 5, 6 horas da manhã, às vezes 7 horas da manhã, e eu não conseguia nem falar direito de tão dormente do álcool que eu estava ali. E ela me ajudava a tomar banho, ela me dava remédio, ela cuidava de mim, mesmo sofrendo, orava por mim todas as noites. E aí uma coisa que ela queria tanto, o Senhor permitiu que ela sofresse tanto. Por que o Senhor, se tiver que acontecer alguma coisa, faça comigo? E Deus, o Espírito Santo de Deus falou o seguinte comigo: agora você aprendeu qual é o verdadeiro sentido do amor. Aleluia! Você sofreria e morreria pela sua esposa. E é isso que esse versículo quer dizer. Porque às vezes nós só pensamos em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas aquela dor, aquela tristeza, o Espírito Santo, ele me ensinou qual era o verdadeiro sentido do amor. Como Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pela sua igreja, eu sentiria aquela dor,
pela minha esposa. Se eu tivesse que morrer no lugar da minha esposa, eu faria esse sacrifício para morrer no lugar dela. Então, no momento de dor, eu aprendi com o verdadeiro sentido de você amar uma pessoa. E aí aqui eu lembro de Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço com os meus próprios olhos. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Perdeu bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Os amigos questionavam. A mulher perguntou: que Deus é esse que você serve? E ele falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois disso, ele conheceu a presença do Senhor de perto. Então, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que muitas vezes na dor, quando nós questionamos a Deus, é que nós aprendemos mais. A doença, uma perda, um desemprego, uma depressão, uma dificuldade. Todo mundo passa por problemas e dificuldades. Mas quando nós estamos alicerçados na rocha eterna, que é Jesus Cristo, Ele é o suficiente para as nossas vidas. E não tem perda nenhuma que consiga tirar a nossa segurança nessa rocha. Por isso que nós somos homens firmados. Aleluia! Por isso que nós temos mulheres sábias. Por isso que nós estamos alicerçados na rocha eterna, que é Jesus Cristo, e nós temos essa consciência que pode vir o vento, a tempestade, os rios, os furacões e as dificuldades. Nós não vamos cair, porque nós estamos firmados em nome de Jesus, que é sobre todo